organizou tudo isso, Gugu sabia de tudo. Essa entrevista, esse depoimento, foi uma farsa ou não? Cabrini, eu tenho confiança na minha equipe. Você conhece o Wagner, que trabalha comigo, o Maffezoli, trabalha comigo há 8 anos. Ele afirma para mim, ele afirma em nome dos filhos e da esposa, de que realmente são bandidos. Agora, eu já estou naquela... Só acredito agora vendo, entendeu, Cabrini? Você se sente traído pelo seu profissional? Não, absolutamente. Até que seja provado o contrário, eu continuo depositando todas as minhas fichas e minha confiança nele. Se você descobrir que se trata de uma farsa, que tipo de atitude você teria? Bem, o SBT de imediato já afastou das funções o Wagner Maffezoli. A partir do momento em que nós descobrimos que foi uma farsa, nós vamos querer saber se o Wagner participou ou não dessa farsa. Se ele participou da farsa, é claro que ele vai ter que responder na justiça. Nesse episódio especificamente, você acha que traiu o seu público? Não, Cabrini, não traí por uma razão. Nós fizemos com a melhor das intenções. Eu teria traído se eu tivesse consciência de serem os indivíduos bandidos ou não. E você jamais teve essa consciência? Jamais tive a consciência. A matéria foi editada às 7 horas da noite e entrou às 8h15 da noite daquele mesmo domingo, quando estava sendo exibido o Jogo do Brasil. E eu realmente não tive conhecimento absolutamente nenhum. Mas como você vai ver nesta edição, o produtor, o homem que produziu tudo isso, o Barney, que é um produtor de pegadinhas, diz que Gugu sabia de tudo isso. Nós vamos mostrar essas contradições, o que um diz, o que o outro diz. Nesta edição do Jornal da Noite, todas as informações de uma forma equilibrada. A Justiça Federal proíbe a exibição do programa Augusto Liberato neste domingo. Essa é uma notícia muito importante. Vamos agora à cobertura completa de todo o dia do caso do Gugu Liberato com Fátima Souza. Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, decidiu se apresentar à polícia. Apontado como o homem que contratou os 2 falsos bandidos do PCC, Barney confirmou que a arma usada na encenação é dele. Disse também que Gugu Liberato sabia de tudo. Sabia sim. Isso vai ser que nem o caso do Sérgio Malandro. Mais uma vez, história pro meu lado. Também prestou depoimento hoje o Beta Antônio Rodrigues da Silva, filho, conhecido como Toinho. Disse que foi contratado por R$150 para fazer o papel de bandido do PCC e que está com medo porque agora o verdadeiro PCC o ameaçou de morte. O depoimento dele teve detalhes importantes que mostraram que foi tudo combinado. Não adianta querer ser nem PCC e nem falso PCC, que acaba na cadeia, que está aí a prova. Toinho Beta disse também que Gugu Liberato sabia de toda a história antes da gravação ir ao ar. Até agora, o apresentador negou isso. O repórter Wagner Maffezoli, que já prestou depoimento à polícia, será chamado novamente a depor, porque disse que não sabia da armação e que pensou que os 2 encapuzados eram mesmo do PCC. Testemunhas disseram o contrário à polícia, que Wagner sabia que tudo era uma grande fraude. O delegado que preside o caso, Cabrini, decidiu intimar o apresentador Gugu Liberato para prestar depoimento aqui no DEIC na próxima quinta-feira, às 13h30. E agora à noite, a Justiça Federal determinou que o programa Domingo Legal de Gugu Liberato não vá ao ar. A multa por desobediência é de R$100 mil. O SBT ainda pode recorrer. De São Paulo, Fátima Souza, para o Jornal da Noite. E nesse episódio triste, uma página muito triste na história da televisão brasileira, a gente tem que também dar o outro lado da história. O Gugu está dizendo o seguinte, que o Barney está afirmando isso para diminuir a pena dele, para diminuir o crime dele, para ser um crime com uma pena menor. Também eram lembrados, tudo isso foi confirmado. Após 4 horas e meia de investigações, o Barney foi indiciado por apologia ao crime e também por porte de armas. Ele foi indiciado nesses 2 crimes, mas acabou sendo liberado. Durante a semana,
Todas as pessoas envolvidas no caso devem ser ouvidas aqui pelo DEIC e também pelo GAECO, inclusive o apresentador Augusto Liberato. Nós registramos imagens dessa saída do Barney aqui do DEIC e também do promotor Levi, do delegado Alberto Pereira, e nós já estamos gerando aí para a TV e a qualquer momento a gente pode mostrar como tudo terminou depois de 4 horas e meia, repito, de depoimentos. O Barney se apresentou aqui por vontade própria, acompanhado do advogado, veio com o próprio carro e também foi embora sozinho no próprio carro com o advogado, Cabrini. Ok, Guilherme, daqui a pouco você volta ao vivo com mais informações e sobre todo esse caso do Gugu Liberato, eu ainda não ouvi a opinião do Fernando Mitre. Mitre, o que você pensa de tudo isso? Nenhum jornalista aceita uma fraude como esta, mais do que evidente, a esta altura, cometida pelo programa Domingo Legal. Ainda mais ameaçando pessoas, criando um clima de terror. Todo o rigor da lei na apuração e punição dessa fraude é o caminho natural. Vamos acompanhar tudo. Mas esta decisão de tirar o programa do ar é particularmente chocante. Calar um programa de televisão é uma decisão que não faz bem a nenhum jornalista de boa memória. Aliás, a nenhum brasileiro de boa memória. Apurar com rigor não significa fazer esse tipo de violência, é um precedente perigoso.